Bom dia, paz seja convosco. Hoje a nossa aula vai tratar de um assunto que às vezes a gente não dá um devido valor a ele, né? A gente não acha que é tão sério a omissão, mas ela é muito séria. Então nós vamos tratar nesse dia sobre os pecados de omissão. Quando que a omissão ela se torna um problema entre nós e Deus, entre nós e as pessoas que estão ao nosso redor, amados. E o que é omissão, né? Se a gente procurar no dicionário da língua portuguesa, omissão nada mais é do que a ausência de ação. Omissão é a ausência de ação. Então, quando a gente sabe que alguma coisa é correta a fazer e a gente não faz, nós pecamos. Então, o texto para a gente começar a meditar nesse dia vai ser, irmãos, de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a primeira coisa que a gente pode listar aqui, que devemos fazer, sabemos que é certo, e não fazemos, por exemplo, quando sabemos que devemos buscar a Deus e não fazemos, nós pecamos. Então, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente já estudou muito sobre esse texto, né? Do Sermão da Montanha, que Jesus fala tantas coisas importantes e fala sobre isso, sobre nós termos a responsabilidade de priorizar as coisas certas na nossa vida. E se a gente resumisse todas as nossas atividades, todos os nossos planos, essas duas coisas apenas, né? De buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, ou seja, justiça está de acordo com a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor, está em concordância com o que a palavra de Deus diz, a gente já resolveria a maior parte dos nossos problemas, né? Isso é o correto, isso é o certo fazer. Então, quando a gente simplesmente não faz isso, quando a gente não busca em primeiro lugar, quando a gente tem essa ausência de atitude, de ação, a gente já está em pecado. E João, no capítulo 15, versículo 4, também fala isso, sobre buscar Deus, né? Sobre estar em Deus, sobre se encher do Senhor, da vida de Deus. João 15, 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Mais uma vez, a gente reflete sobre isso. O que é estar na videira? O que é você estar permanecendo no Senhor, né? O que significa isso? Receber algo de Deus, quando você permanece nele, como os ramos que estão enxertados, que estão ligados à videira, né? O que eles estão recebendo quando eles estão ali? Eles estão recebendo a seiva, eles estão recebendo a vida, eles estão recebendo os nutrientes. É isso que o Senhor está fazendo uma alegoria a isso, a essa comparação. Então, buscar o reino, buscar a justiça, buscar a Deus, se encher do Espírito Santo, é isso. É permanecer em Deus. Então, como que eu posso fazer isso? Que ato de omissão, né? Se eu posso dizer se omissão é falta de ato, ausência de ação, mas como que eu posso me omitir em não buscar a Deus, em não estar na videira?
Se o Senhor, Ele te chama para orar, se o Espírito do Senhor vai te impulsionando, vai te alertando para buscar a palavra, e a pessoa não faz. Se Deus acorda a gente na madrugada e a gente não levanta para orar, né? E a gente fica brigando com sono, a gente está deixando de receber a seiva. Porque Deus está mostrando, Deus está trazendo a gente para pertinho dele. E se você simplesmente acordar de madrugada e não quiser incomodar o seu cônjuge, vai para um outro cômodo e ficar simplesmente, irmãos, sentados, sabe? Está frio, você se cobre com um edredom ali e fica ali sentado, ou no chão, ou no sofá. Só pensando no Senhor, você está recebendo a seiva. Deus está manifestando em você. Se você simplesmente se aquietar e ficar pensando na palavra do Senhor, enquanto Ele é bom, que maravilhoso Ele cuidou de você durante aquele dia anterior, você simplesmente está permanecendo em Deus. E você ligar um louvor e se deixar ministrar por aquela letra, né? Então escolham louvores que tenham letra. Você está permanecendo, você está recebendo. Você ouve uma mensagem, você está recebendo. Você lê a palavra do Senhor, você está recebendo a seiva, a vida de Deus. Se você está orando verbalmente, você também está recebendo a seiva. Se você está orando em silêncio, mas seu coração está voltado para Deus, você está recebendo a seiva. Se você orar em línguas, você está recebendo a seiva de Deus, a vida permanecendo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. E nós não podemos dar fruto nenhum se o Senhor não estiver em nós. Como é comum a gente ouvir, a gente ler e-mails de pessoas falando assim, poxa, mas como que eu vou conseguir viver essa vida que Deus me mostra? Como é que eu vou conseguir, sabe, ser livre da gula, ser livre dos meus vícios? Como é que eu vou ser livre da minha boca maledicente? Como é que eu vou ser livre da murmuração? Como é que eu vou ser livre da covardia? Como é que eu vou ser livre da minha omissão? Permaneça no Senhor, permaneça no Senhor. Como é que eu vou ter mais paciência com essa pessoa que muitas vezes me leva a raia da loucura? Como é que eu vou, sabe, ser amoroso com essa pessoa que eu percebo que o tempo todo quer me provocar, que não tem consideração nenhuma por mim? Como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou perdoar essa pessoa que insistentemente me faz mal? Constantemente me faz mal? Como? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí vocês poderão dar fruto. O fruto do Espírito. A gente só vai produzir, queridos. O fruto é diferente da obra da carne. Se a gente ler em Gálatas 5, 16, né? Ele começa listando ali o que são as obras da carne. E aí ele vai falando iras, ciúmes, porfias, né? Divisões, glutonaria, bebedice. Então, essas coisas, prostituição, impurezas, isso são obras da carne. Ou seja, você não precisa se esforçar e nem ter muito cultivo para ela aparecer. A obra aparece, né? Agora, ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio, fidelidade, mansidão. Ele fala da obra da carne, que a gente produz, mesmo sem muitas vezes pensar em produzir isso. Ou se preparar para produzir, você vai produzir. O fruto não. O fruto, ele não simplesmente aparece de uma hora para outra. Ele tem um tempo, ele tem um cultivo, né? Ele tem uma estação. Então, o fruto, para ele vir, ele tem que estar recebendo. Aquela árvore, aquela planta vai ter que receber a seiva. Então, eu e você,
É muito mais fácil para a nossa natureza pecaminosa produzir a obra da carne, mas a gente é espiritual também. E como que a gente vai produzir? É diferente. O fruto você vai produzir diferentemente das suas obras, não é com o seu esforço. E não é também com as suas primeiras motivações. Você só produz o fruto do Espírito com a motivação do Espírito. E o Espírito de Deus tem que estar em nós. O Espírito de Deus tem que fluir através de nós. Você, pelo fato de estar aqui hoje de manhã, buscando a Deus, os irmãos que estão ouvindo a gente na internet, o que está acontecendo? A gente está recebendo a seiva, queridos. Mesmo que você possa nem estar sentindo nada no momento agora. Você pode não estar sentindo nada neste momento, mas a seiva está chegando, a palavra de Deus está entrando no seu coração, está entrando na sua mente, está entrando no seu espírito, você está se enchendo, mesmo que em muitos momentos você não sinta isso. Se em algum momento Deus te acordar de madrugada e você ficar simplesmente quietinho, ouvindo o Senhor, ou lendo a palavra, e aí depois de dar aquele soninho você vai deitar de novo, você vai falar assim, mas por que Deus me acordou? Parece que não aconteceu nada. Eu pensei que eu ia acordar de madrugada, aí Deus ia me abrir o céu, sei lá. Já afinal Deus me acordou, tirou do meu sono sagrado. E eu não vi o céu abrir, eu não vi nada. A maioria das vezes Deus vai te mostrar coisas assim. Mas se em algum momento Ele não te mostrar, não pense que foi à toa isso. Você recebeu seiva, mais vida de Deus naquele momento, viu? Você pode não estar percebendo agora, mas você vai perceber depois, queridos. Mas o fato é, se você permanecer nele, Ele vai estar em você. Então é um grande pecado, queridos, quando a gente sabe que a gente tem que buscar a Deus e não dá aquele passo para buscar. Isso é omissão. Você sabe que Deus está te impulsionando para orar por aquela pessoa. Ora com ela agora. Mas pai, eu estou no meio do meu trabalho. Pai, eu estou no horário do almoço. Como é que eu vou fazer isso? Pai, eu nem conheço a pessoa. Pai, eu estou em um local público. Como eu vou fazer isso? Sai da omissão e dá o passo. Eu preciso orar por você. Eu preciso fazer algo por você agora. Sabe? Eu preciso deixar essas roupas para lá agora. Eu estou sentindo que eu tenho que orar em línguas agora. Está lavando o fogão? Está sentindo vontade de falar em línguas? Fala. Mas o que meu marido vai pensar? O que meu filho vai pensar? Mamãe enlouqueceu? Não. Aí você vai ensinar. Não, filho, isso é loucura. Isso é... Estou falando com Deus, estou me edificando. E não tem hora específica para isso. É toda hora. Orai sem cessar, a palavra de Deus diz. Então faz, sabe, no momento, busque ao Senhor, busque seu reino, a sua justiça, permaneça nele, sai da omissão. Irmãos, um outro tópico aqui, ó. Quando sabemos que devemos testemunhar e não fazemos, a gente está pecando por omissão. Atos no capítulo 1, versículo 8, são as palavras do Senhor Jesus. Ele já está subindo aos céus ali, vai ascender, e ele diz para os discípulos, né, que estão na terra ali, ele falando assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse versículo tem um simbolismo especial para nós. Quando Jesus fala assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço. Porque vocês mesmos viveram isso na vida de vocês. Ele fala, vão ser minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Jerusalém é o território deles, dos discípulos no momento. Então, para nós, isso significa meu território. Primeiro você testemunha no meu território. Qual é o meu território? Qual é o seu território em primeiro lugar? Sua casa, seu trabalho, seus vizinhos, a igreja onde você está, seu território, sua Jerusalém. Depois o Senhor fala, mas você vai ampliar isso. Jerusalém, depois Samaria, você vai para mais longe, um pouco. Se você for para
sua família em Goiás, se você for lá visitar sua família em Natal, vai ampliar, testemunha lá. E depois não tem mais limite, até os confins da terra. Você sabe que a igreja de Atos, ela começa a ser perseguida exatamente por causa disso? Ela estava só presa, quer dizer, só pregando em Jerusalém? Aí quando há o primeiro mártir, Estevão, o que acontece? A igreja tem que fugir, né? Ela vai se dispersando, e aí começa o evangelho quebrando as barreiras. Eles já estavam ficando ali, ó, se acomodando. Aí Deus vai levantar Paulo e vai ampliando, porque Jesus falou, gente, primeiro a sua casa, mas não é só para a sua casa. Tem que ir, o evangelho tem que ir aonde você for, no seu trabalho também. Então você tem que ampliar. Aonde você for, você tem que levar a palavra de Deus com você e testemunhar. Então, se a gente sabe que deve testemunhar e não faz, a gente peca. Então, tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho dom de pregar, eu não tenho o dom de testemunhar. Gente, não entrem nessa, porque isso é uma grande mentira. Se você recebeu Jesus na sua vida, se você sabe que Jesus fez em você, por que você não pode falar para o seu vizinho isso? Que eloquência tão grande é essa que você não pode falar? Que você não pode falar para os seus pais, que você não pode falar para os seus filhos, que você não pode falar para os seus amigos, ou para uma pessoa que chega para você e começa a compartilhar de um problema. Você não é capaz, nós não somos capazes de falar assim, olha, você está com esse problema, mas eu tive esse mesmo problema, sabia? E Jesus resolveu dessa forma, confia no Senhor, eu confiei nele, e olha, ele é real, ele é vivo. Será que a gente não consegue falar isso? Olha, você perdeu o emprego, e sabe que eu também perdi o emprego uma época da minha vida, e eu também fiquei desesperado como você, só que eu comecei a confiar no Senhor, e Deus me abriu uma porta melhor, mas eu confiei nele, então você tem que aprender a confiar nele também. Gente, a gente tem que testemunhar. Chega uma pessoa que você conhece e fala, meu casamento está tão ruim, meu marido isso, minha mulher aquilo, eu não sei, acho que eu vou desistir. Não desiste não, porque olha, eu também passei por isso. E eu não sabia que Jesus, ele tem a capacidade de transformar os relacionamentos. Meu casamento está restaurado. A gente não pode se calar. Não pode deixar de testemunhar de quem Deus é. A gente não pode deixar de dar toda a glória ao Senhor. A gente não pode deixar de louvar o Senhor. Isso é o testemunho, de honrar a Ele com a nossa boca também, com o nosso testemunho pessoal. Quando a omissão é pecado, quando não exercemos os dons, queridos, que Deus nos deu, isso é um grande pecado também. Deus deu dons à igreja, mas tem muita gente que não usa os seus dons, né? Efésios 4:8 fala que Deus deu dons aos homens. Dons são dádivas, são presentes. E esses dons, eles têm um propósito de servir aos outros e de glorificar o nome do Senhor. Então, quando a pessoa enterra o seu dom, enterra seus talentos, ele peca. Como a parábola dos talentos, que a gente conhece também tanto, né? Que severidade que o Senhor teve com aquele funcionário ali, que pegou o seu único dom e enterrou. O que ele fez? Ele se omitiu. Ele não fez nada. Simples assim, né? Pega, não sei o que eu vou fazer com isso, vai que não dá certo, e o meu patrão, ele é meio mau também, ele quer colher de onde ele não planta, sei lá, quer saber de uma coisa, eu vou enterrar ele. Omissão. Não fez nada com o dom que ele recebeu. Mas tem um outro texto que também fala de omissão e ele mostra o fim trágico que é isso. Então, por favor, abra em Lucas capítulo 16. 16, versículo 19. A parábola aqui do rico e do Lázaro. Lucas 16,
19, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Em outras versões, fala assim, que o mendigo praticamente morava, ele habitava na frente da casa desse rico, né, o Lázaro. Habitava, vivia ali todos os dias e o rico nem aí para ele. O rico estava só preocupado em viver no luxo todos os dias. Só que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou seja, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Um caso aqui, bem contundente do que é a omissão, de que a omissão é pecado. O rico, que dá para a gente entender, era um crente. Era um crente. Porque ele reconhece Abraão e chama Abraão de quê? Pai. Pai Abraão. Aquela musiquinha que a gente canta, né, com as crianças. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, né? Louvemos o Senhor. Então, meu pai Abraão, então, o Deus de Abraão também é o Deus dele. Mas ele não era um crente praticante, gente. Muito rico, muito rico, muito rico. Vivia no luxo todos os dias, mas tinha um mendigo praticamente morando na frente da casa dele, no portão dele. Todo doente, cheio de chagas, os cães lambiam as chagas do Lázaro. E o que o rico fazia? Como um crente fervoroso deveria fazer? O que ele fazia? Nada. Não é problema meu. Não é problema meu isso. Aí, gente, chega uma hora em que o juízo vem, né? E a morte chega. E aí, o que você faz nessa terra, na história da sua vida nessa terra, é que vai determinar o seu destino, aonde você vai passar a eternidade. Ele professava a Deus com a boca, mas Deus não estava nele, ele não permanecia no Senhor, e Deus não permanecia nele. Então o que aconteceu com ele? Ele não era de Deus, ele foi para o inferno. Ele se omitia. Se pai Abraão fosse realmente pai dele, se Deus fosse realmente o Deus dele, e a lei estivesse nele de verdade, o amor estivesse nele de verdade, mandamento de Deus era cuidar dos pobres, era não oprimir as viúvas, não desamparar os órfãos. Era quando você fosse fazer a tua colheita, se caísse alguma coisa pelo caminho,
você tinha que deixar. Caísse espiga de milho, seja lá o que fosse, deixa. Porque os pobres vinham, era para os pobres isso. Deus deu ordem específica para isso. Porque se o povo era tão avarento, pega lá, caiu umas 10 espigas, 2 espigas atrás. Era para deixar os pobres. E a insensibilidade dele, a falta de amor dele mostrava que ele não tinha o Senhor. Então, ele não matava, não adulterava, né? Não se prostituía, mas se omitia. Então, o cara estava na frente dele, gente. Todo dia, todo dia. Ele viu o sofrimento daquele homem, ele nunca se compadeceu. Meu Deus, ele nunca se compadeceu da dor daquele homem, do seu compatriota. Os judeus, eles tinham ordem específica de hospitalidade também, queridos. Então, não podia deixar um compatriota seu dormir na rua, sabia disso? Se ele via da Samaria, via de outros lugares aí, e não tinha hospedagem, você tinha obrigação de cuidar dessa pessoa, sabia disso? E o cara estava lá morando na rua, na frente da casa dele, ele tinha muitos recursos, muitos dons, mas ele não compartilhou. E aí, ele não era um cumpridor do que Abraão fala da lei, dos profetas, o que Moisés disse da parte de Deus, ele não cumpriu. E ele falou, seus irmãos, também tem a lei, tem os profetas, se eles não creem, mesmo que você volte, que o outro volte e fale assim, olha, realmente tem inferno, viu? Realmente, tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade, tem que cumprir, viu? Mesmo que um fale, olha, eu vim das profundezas do inferno para te falar que é verdade, que existe, ninguém acreditaria. Se não acredita na lei, se não acredita nos profetas do Senhor, mesmo que alguém ressuscite, ele não continuará a não acreditar. Então, se eu sei fazer o bem, se Deus me deu dons e eu não compartilho, isso é pecado. Então, trazendo para os dons, tanto espirituais, os dons pessoais, né? Se você sabe governar bem, se você é um bom administrador, se você é uma pessoa que sabe ensinar, se você é uma pessoa que sabe servir, se você é uma pessoa que tem misericórdia dos outros, isso são dons pessoais. E se você não coloca isso a favor, você sabe ensinar, está vendo uma pessoa ali com dificuldade em certa área, você sabe fazer, você sabe ensinar, mas não estou afim, não é o momento, eu não quero. Cuidado, hein? Porque você pode estar negando o dom para uma pessoa ali de Deus, está negando para o próprio Deus. Sabe fazer alguma coisa ali, não coloca a favor, deixa a pessoa ali se matando, né? Igual muitas vezes a gente tinha culto aqui de tarde e tinha uma pessoa aqui na frente que não conseguia manobrar, né? Aí ficava uma mulher para variar, né? Aí ficava os homens, tudo olhando lá, e vendo a mulher se matando, virando para lá, não ia, virava para lá, o carro não ia, virava para lá, o carro, e não vai. E os caras só olhando, tá vendo? Ixi, mulher, isso aqui. Aí vai o pastor que sabe dirigir, coloca o carro onde ele quiser, ele coloca, vai lá, manobrou quantas vezes para a mulher ali da frente. Sabe? Você sabe fazer, aí tem gente que parece que tem um prazer mórbido em ver outros se matando. Eu faria melhor. Poxa, sabe? Irmãos, os teus dons podem ser colocados em prática nas pequenas coisas, abençoa tanto. Agir como não é, irmãs? Como abençoa uma pessoa que faz isso pra gente, que troca o pneu pra gente. Nossa, como abençoa isso, né? Mas tem gente que não quer fazer. Isso é pecado. Pois se sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Aqui eu coloquei, né, os outros dons em relação à igreja. Se a gente pensar, eu fiz só uma conta bem pequenininha, né, de cada 10 membros de uma igreja. Pegar 10 membros só, não precisa nem ser 100, só 10. Quantos desses 10 que estão na igreja, que confessam Jesus como Senhor, como Salvador, quantos deles realmente servem na igreja e sustentam a igreja financeiramente falando?
Quantos de 10? Quantos de 100 fazem isso? Ou servem, ou sustentam financeiramente, ou fazem as duas coisas. Porque tem pessoas que entram nas igrejas e entram e saem, e vêm e vão, e acham ótimo quando passa um ano e volta, a igreja continua aberta, funcionando, né? Mas se a igreja dependesse dessas pessoas, que vêm na igreja esporadicamente, que só vêm na igreja dia de Santa Ceia. Se a igreja, a nossa igreja, e as igrejas só da nação brasileira dependessem de gente assim, que sabe ensinar, mas não ensina, sabe? Que sabe governar e administrar, mas não ajuda na igreja, numa secretaria, numa tesouraria, nada. Que tem muitos dons financeiros, como esse rico, que viu Lázaro sofrendo na frente dele e não fazia nada. Pessoas que Deus dá trabalho, abençoa, mas não dizima, não oferta. Quando dá uma oferta de R$10 a cada, 3 meses. Como que se sustentaria a igreja com essas pessoas? A verdade é, queridos, que de cada 10 membros, 2 fazem isso. Sustentam e servem, se comprometem. De cada 100, 20% faz isso. E os outros estão pecando por omissão. Sabe que precisa ser feito, não faz. Sabe que a igreja precisa de muitas coisas, mas não abre a mão, não ajuda, não se interessa nem para saber as necessidades da igreja. O que a igreja está precisando? O que o pastor está precisando? O que o meu irmão, será que algum irmão meu está passando por alguma necessidade? Tem gente aqui que perde emprego, dá tempo de Deus abrir a porta do outro emprego e a maioria da igreja nem sabe. Nem sabe que tem irmãos desempregados, nem sabem que um ficou doente, que o outro passou por cirurgia, porque nem se interessam para saber. Não fazem, não dão, sabe, aquele passo de se aproximar, de dar um ósculo santo, de ir orar junto, de ir conversar, não dão esse passo. Como é que vai saber? Então, se Deus tem te dado dons, não enterre, use eles, porque se você tem e não os usa, é pecado. Uma outra maneira, quando a omissão vira pecado, é quando a gente sabe que deve se consagrar, né? Mas a gente não faz. Jejum, oração, irmãos, são armas poderosas para a gente realmente ser transformado. Jesus fala, olha gente, vigiai e orai. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Aqui entra de novo João 15, permaneçam no Senhor. Permaneçam na videira. E Ele vai permanecer em vocês. Recebam a vida de Deus, para vocês produzirem fruto. E o fruto de vocês permanecer. Jesus fala que tem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Isso é jejum do pastor e jejum seu também. Tem coisa da sua vida, para você se libertar, minha filha, só você jejuando. E só você orando. Porque também tem aquele crente 6 horas, né? Ele não quer orar, mas ele quer que 6 horas. 6 horas por mim, para eu ser salvo. 6 horas por mim, para eu receber cura. 6 horas por mim, pelo meu marido. 6 horas... Não, tudo bem, a gente ora. Mas você também precisa orar. Pastor, 6 horas por mim aí, porque... Nossa, minha língua, não consigo refrear. Nós te ajudamos, mas você... E você? Que hora que você ora a respeito disso? Que hora que você abre um santo jejum... em favor da repreensão da sua língua. Ai, Senhor, eu vou fazer um jejum de 40 dias. Para eu ser livre da murmuração, eu vou abrir um jejum de 40 dias para eu ser livre do meu consumismo. Gente, quem é que faz isso, hein? Poucos fazem isso. Poucos. Muita gente está abrindo jejum para bênção, para receber um carro, sei lá o quê. Mas para calar esses demônios, para expulsar esses demônios da sua vida. Sabe?
Jejum e oração. Tem cada tipos de demônio, só sai com jejum e oração. O pastor faz a parte dele, mas e você? Cadê o seu jejum também? A prática de jejum é para todos os crentes, queridos. A oração é para todos os crentes. O despertamento da nossa vida espiritual só acontece através da oração e do jejum. Isso é santo, isso é sagrado, isso são armas para nós. Então não pense você que você vai viver no poder do Espírito Santo sem orar, sem jejuar. Não vai, não. Todos os grandes homens de Deus, da palavra, todas as mulheres de Deus, da vida, da história, da igreja pelos séculos, foram gente de jejum e oração. Jejum e oração. Essas são as nossas armas. E se foi assim que Deus operou, não pense que conosco é diferente. Quem pensa que mas o nosso tempo, pastor, é diferente. Hoje nós estamos mais modernos. Não, mas jejum e oração continua em vigor. É assim que funciona, é assim que o céu abre, é assim que o demônio vai embora, é assim que você resiste o diabo para que ele fuja de você, é através do jejum e da oração. Vai jejuando e orando, vai ser uma pessoa de oração, eu quero ver o diabo ficar ali te aprisionando. Imagina, ele não consegue ficar ali, porque ele não consegue ficar muito tempo onde Deus está. Onde Deus está, o diabo não consegue ficar permanecendo ali. Se o templo do Espírito Santo estiver habitado pelo Senhor, o diabo não consegue ficar, gente. Porque o diabo são trevas e Deus é luz. Então, quando Deus chega e toma o lugar, toma a sua mente, o seu coração, o seu corpo, como que as trevas vão ficar? As trevas se dissipam. Isso acontece quando você está cheio da seiva, da vida de Deus, através do quê? Da oração, do jejum, com a palavra. Ó que tripé maravilhoso aqui, ó. Ó o segredo da tua vitória. Jejum, oração e palavra de Deus. Eu quero ver demônio que resista a isso na sua vida. Não tem como. Não tem como. Isso resistir na sua vida ou resistir na sua família. Não tem como. Eu estava lendo o livro que a Leila me emprestou, Os Heróis da Fé, e teve um pastor ali que me chamou muita atenção, um pastor chinês. E ele, imagina, China há séculos atrás, século passado. Até hoje, passou uma reportagem recente falando que tem povos ali, né? Que eles mantêm os costumes bem primários, né, dos séculos passados, e esses povos, essas tribos, né, vamos dizer assim, são viciadas em ópio, né, até hoje. E na época desse pastor chinês que se converteu, ele era viciado em ópio. Isso era uma prática comum. É como os índios que fumam o cachimbo da paz, né? Faz parte da cultura, da religião deles, como o santo daime, essas coisas aí que são drogas que levam a pessoa a ter alucinação, aquela coisa toda. Então o ópio era normal e ele viciado em ópio. Só que ele recebeu a palavra de Deus e o cara se converteu ao evangelho. Aí ele era um estudioso, ele era como se fosse um grande sábio, ele era um líder, né, espiritual da comunidade dele, mas ele se converteu ao Senhor Jesus, só que ele, com toda aquela cultura, aqueles ensinamentos e aqueles deuses chineses e o ópio, tudo, e agora? Aí ele, como era muito estudioso e queria estudar, pegou a palavra de Deus e começou a comer, e aí começou a descobrir que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não posso me deixar dominar por nada. E que eu sou livre em Jesus. Ele falou, e agora? E como é que eu vou me livrar disso? E como é que eu vou falar isso para a minha comunidade? O fato é que esse cara creu na palavra, foi libertado do ópio e começou a declarar toda a verdade para os outros chineses. E o pessoal ele teve muita resistência no início, né? Imagina os outros líderes espirituais. Mas ele foi permanecendo. E aí as pessoas foram aos pouquinhos se convertendo, né? Aí chega a família dele. Mulher dele.
casa dele, os filhos dele, tudo viciado em ópio também. Aí ele começou a orar pela família, né? Especificamente pela mulher dele. A mulher dele zombava. A mulher dele já estava achando que ele estava doido da cabeça. O que ele começou a fazer? Jejum e oração em favor dela. Jejum e oração. Jejum e oração. E a mulher endurecendo, a mulher endurecendo, a mulher endurecendo. Até o momento que a mulher se quebra toda, recebe o Senhor Jesus. Aceita. Só que ela começa a ficar endemoniada. Os demônios começam a saindo um por um. E a comunidade vendo isso. Os novos convertidos vendo isso. Aí os líderes chineses começaram a falar assim, tá vendo? Ele se rebelou contra os nossos deuses, contra os verdadeiros deuses na visão deles. Olha o que está acontecendo com a mulher dele. Aí ele começou a ficar sendo humilhado. Estavam achando que ele estava sofrendo represália. E essa mulher e os demônios saindo, e depois ela começou a cair enferma, e não conseguia levantar da cama, estava quase morrendo, e esse pastor, jejum e oração, jejum e oração. Deus, essa mulher tem que ser levantada, ela não pode morrer, minha mulher não pode morrer. E as outras pessoas se convertendo, mas a mulher dele estava daquele jeito. Aquele homem não desistiu, da mulher não desistiu, até que um dia veio realmente ali, o dia que Deus determinou, Deus entrou nela, aquele espírito de enfermidade saiu, e a mulher começou a se levantar, começou a comer, começou a ficar bem, começou a ser fervorosa no espírito. Aí ela começou a orar. Antes era ele por ela. Agora ela já está se fortalecendo. Aí ela começou a orar, ela a jejuar, começou a se tornar também uma grande auxiliadora dele. A ponto de um dia, ele estava construindo casas, né, para essas pessoas que eram viciadas em ópio. Casa de recuperação, irmãos, há séculos atrás. Então, ele já estava juntando, e aquilo começou a crescer. Aí ele precisava abrir mais dessas casas de recuperações em outros vilarejos, mas ele não tinha dinheiro. Aí a mulher dele falou assim, olha, aí vamos orar, eu vou te ajudar, Deus vai abrir a porta. Aí eles orando, Deus manda recurso, Deus manda recurso. Aí ela falou assim, você já tem o recurso na mão? Aí ele falou, não tenho ainda. Não, você tem. Aí ela entregou um paninho para ele. Quando ele abriu, estavam todas as joias dela, os pendentes de ouro, de cabelo, até a aliança dela. Você tem, querido. Ele pegou aquilo, aí ele falou, mas eu não posso, são as joias... Nossa, as joias da sua família, as joias da minha família, que são suas. Ela falou, não, eu quero, para o nosso Senhor Jesus, vamos. Aí ele vendeu aquilo e conseguiu construir mais casas de reabilitação. Olha que mulher poderosa, mas olha no que ela se transformou. Mas por que ela se transformou nisso? O marido que amou ela, sacrificialmente. O marido que creu que a palavra de Deus diz nisso, que tem demônios, que eles saem, através de jejum e oração, eles saem. Então, olha o que seu marido pode se transformar, olha no que seus filhos podem se transformar, olha no que você pode se transformar, se você não se omitir, e você começar a buscar a Deus, jejum e oração, a palavra de Deus, olha, permaneça no Senhor, você nem imagina, que futuro bonito que Deus tem para você e para sua família. Não vale a pena se omitir, irmãos. Não vale a pena. Vale a pena se entregar ao Senhor, se enfiar de cabeça. Vale a pena mergulhar nos rios do Senhor. Vale a pena você ir, entendeu? Sem reservas. Não se omita. Porque quando a gente sabe que a gente deve se consagrar, queridos, realmente se entregar, gastar todas as suas forças, fazer tua carne, sabe, subjugar a sua carne também, e falar, ó, carne, você está querendo gritar, você vai ficar quieta. Você está querendo amaldiçoar, você vai calar a boca. Você está querendo desistir, você não vai desistir não, você vai ficar aqui, ó. Você está querendo reclamar, você vai louvar a Deus. Você vai orar. Quando a gente sabe que deve fazer isso e não faz, a gente está pecando. Porque, ó, sempre foi assim com os irmãos.
Todas as pessoas que alcançaram, que viveram os projetos de Deus, foram pessoas que inteiras de alma na presença do Senhor e que obedeciam, se consagravam a Ele. Quando que a omissão se torna pecado também? Quando sabemos que devemos obedecer e não obedecemos. Isso é pecado. Eu marquei aí Lucas 12, 47. É o finalzinho de outra parábola. Lucas 12, 47, né? Vamos ler o versículo 35, a gente entende toda essa parábola aqui, ó. Lucas 12, 35 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar. E então começa a bater nos servos e nas servas, e comer, beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os servos, com os infiéis, melhor. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Parábola aqui. O servo encarrega uma pessoa, um chefe, né? Que é servo, continua sendo servo, mas para cuidar da casa e cuidar dos outros servos. Aí o que esse cara faz, essa pessoa faz? Não precisa ser tão assim, não precisa ser tão meticuloso com isso. Essa colheita pode esperar para amanhã. Esse trabalho, dá para esperar para amanhã. Esse cordeiro, dá para ser preparado amanhã. E aí ele começa a comer, beber e maltratar os outros servos. Aí chega o senhor, o dono da casa, no dia que a casa toda zoada, que não tem nem comida para ele. Tem nada para ele. E o Senhor tinha deixado bem claro para o servo como ele queria que a casa tivesse, como ele queria que a geladeira tivesse. Mas o servo não quis fazer isso. Então, nós que sabemos qual é a vontade de Deus para nós, sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa família, sabemos, não fazemos e não realizamos o que Deus quer que a gente faça, que é para o nosso próprio bem, a gente merece muitos açoites quando a gente faz isso. Porque a gente age como tolo. E a palavra de Deus fala que as costas do tolo são para apanhar mesmo. É presente de tolo, é surra. Igual criança quando faz que não devia, né? Igual um vizinho uma vez estava contando, um mocinho já falando de uma coisa que ele fez quando ele tinha 9 anos de idade. Eu falei: mãe, eu merecia apanhar mesmo. Porque a mãe tinha comprado o material escolar dele e do irmão. Aí eles tiveram a brilhante ideia de jogar tudo aquilo pela janela do apartamento. Aí começaram a ver o que acontecia com o material jogando pela janela. Quando a mãe viu aquilo, a mãe: para que fizeram com essas pessoas? Era uma surra, né? A ideia deles, né? Eles sabiam que tinha que cuidar daquilo e tal, que não era de caderno, era para escrever, não era para ser arremessado pela janela. Eles sabiam de tudo isso. Então, mereciam um belo de um presente de tolo.
Você sabe, né? O que Deus quer para você. Você sabe o que você deve fazer. No que você tem que obedecer. E não está obedecendo. Se não fizer isso, vai chegar um momento em que você vai precisar que algo já esteja pronto e não está. E não vai ter tempo para preparar, queridos. Quando chega um dia de enfermidade, quando chega um dia de calamidade na sua casa, você tem que estar preparado para isso. Não vai ter tempo para você ir buscar, não. E se você não estiver preparado para esse dia, chegou o dia desse e não está preparado, você vai apanhar muito. Apanhar demais. Porque você vai começar a fazer uma coisa errada atrás da outra. Porque você mesmo não estava preparado, aí fala que não devia, aí toma uma decisão que não devia, aí maltrata quem não podia maltratar, vai apanhar. É isso que o Senhor está falando. Então, você tem que obedecer hoje, para hoje, e aprender a obedecer hoje, para estar preparado para amanhã. Para que você evite muitos flagelos que você mesmo muitas vezes está produzindo, para você e para si. Quando o Senhor voltar, quando o Senhor chegar e olhar para você, que Ele te veja preparado para o que deve e é. Tanto para as tempestades, como para os dias bons, que você esteja preparado e não receba açoites pela desobediência. Quando a omissão também é pecado. Acabou. Quando a gente sabe que a gente deve buscar a Deus e não busca. Quando a gente sabe que deve testemunhar e fica quietinho, porque não é o meu dom. Quando a gente sabe que deve exercitar os dons que Deus nos dá, sejam eles financeiros, sejam eles intelectuais, sejam eles dons de amor, de misericórdia, e a gente não faz, a gente está pecando. Quando a gente não se consagra, nós estamos pecando. Quando a gente não obedece. Olha, queridos, a gente viu várias classificações de pecados, né, nessas aulas. Então, a gente viu que, dependendo do pensamento que a gente alimenta, isso é pecaminoso. Dependendo das ações que a gente tem, a gente pode estar pecando. Dependendo da nossa atitude, da nossa postura, da nossa conduta, a gente pode estar pecando. Mais interessante é que quando você não faz nada, você também pode estar pecando. Então, para nós, o negócio é sério, hein? O que é ser crente de verdade? A coisa é séria, queridos. Não dá para brincar, não. Aí eu vou ficar em cima do muro, nem para lá e nem para cá. Danou-se. Pecou do mesmo jeito. Porque quem é omisso, quem não faz nada, quando devia fazer, é horrível. É como aquela pessoa que está vendo de longe ali, que o cara está pegando o pau para dar na cabeça da mulher. A mulher está de costa, não está sem defesa nenhuma, a pessoa está olhando, está vendo e fica assim, ó. Não é comigo. Não vou me meter, vai sobrar para mim. Tão assassino quanto aquele. Isso na esfera humana, porque vai ser julgado como coautor, como cúmplice. Mães que sabem que os pais abusam sexualmente dos filhos e não fazem nada. Na justiça brasileira, ela é cúmplice. Vai ser corresponsabilizada. Avós que sabem disso são corresponsabilizados. Justiça humana, hein? Falha ilimitada. E não é certo isso, irmãos? Não é certo ser responsabilizado também? Mas não fez, mas sabia, não protegeu, não denunciou. O que é isso? Aí, trazendo para o mundo espiritual. A pessoa sabe que aquele caminho ali está errado e está deixando o outro no ingênuo ir. Caminhando direto para o abismo e não fala nada. Que maldade. Que maldade.
Pais que impedem os filhos de entrar no reino de Deus, sabe? Que não investem nos filhos, que não oram com os filhos, que não acolhem os filhos, sabe? Quando a criança está sendo perturbada à noite, está sendo oprimida à noite, tem pai, tem mãe que não tem a menor paciência com isso, e são crentes. E dizem que Abraão é o pai, mas não faz. Ah, menino, vai dormir aí. Um caso clássico que aconteceu com a gente aqui. De uma mãe que chegou assim, um menino 4 anos de idade na época. Pastor, esse menino não dorme. Meu Deus, eu estou cansada já. Aí ele pega, mãe, eu estou com medo. Mãe, eu vi não sei o quê. Mãe, ai, menino, vai dormir, vai orar. Você já tem 4 anos já, vai orar você. Ela falou isso, a mãe falou isso para mim. Eu falei, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, gente. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Ela falou da maior naturalidade. Você está na igreja, você vai na igreja, você já sabe orar. Ora e dorme. Eu falei, não, mãe. Pelo amor de Deus. Os pais é que cobrem os filhos de oração. Até eles, até o momento em que eles vão saber o que é isso. Mas você e seu marido tinham que levantar os dois e acolher essa criança. E repreender e orar. Quer dizer, se omitem o dia inteiro. A criança assiste do A ao Z do desenho mais sem cabimento possível. Entendeu? Todo mundo assiste, ele assiste também. Ouve as músicas do tio lá, ouve as músicas do tio, os funk, as porcaria tudo. Aí à noite vai dormir. Se os pais querem assistir filme de terror, filme de sexo, filme de suspense, as crianças viam também, depois vai dormir. Criança de 4 anos, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, vai dormir. Depois de ver tudo isso, de ver jogos mortais, vai dormir muito bem, vai dormir lindamente. Não vai, não. Então, se omite e deixa fazer tudo. Aí depois que vem a consequência, quer se omitir também, gente. É errado. Você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Se o teu filho está precisando de um abraço, você não dá, você se omitiu. Está errado. Se a sua mulher está precisando de um abraço naquela hora, o marido não dá, está pecando. A mulher precisava dar uma palavra de encorajamento para o marido, que o marido está desnorteado, está tão preocupado que ele já não sabe mais o que fazer. E a mulher se cala. Aí você fala, não, ainda bem que pelo menos ela não criticou, mas tem momento que ela precisa falar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, tem momento para tudo. Tem momento que você precisa falar. Tem momento que você precisa ficar calado, mas tem momento que você precisa falar. Tem momento que você precisa construir, tem momento que você precisa derrubar mesmo. Precisa tirar aquilo. Então, e a Salomão falando, né? Existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Não tem nenhum momento em que ele fala, tem momento para se omitir. Não tem, reparou isso? Não tem momento para fazer de morto. Eu vou me fazer de morto e vou esperar que a coisa passe naturalmente. Os bichinhos fazem isso para se livrar de certos predadores. Até tem tipo de borboleta que até ela se faz de morta. Achei tão engraçado isso na TV. Você sabia que tem borboleta que se faz de morta? Eu nem sabia que ela tinha cérebro para isso. Enfim, mas ela fica lá. Aí depois o biólogo deixou, ninguém mexeu, aí ela vai. Aí ela vai embora. Com a gente não funciona assim não, irmãos. A gente não pode se fingir de morto. Senão a gente está em pecado também. Então, vamos nos arrepender. Que a aula sirva para nós hoje, para isso. Para nos tirar desse lugar de conforto total. Eu preciso de conforto. Não, nós não precisamos de conforto. Desde o momento que a gente saiu do útero da nossa mãe, agora é com a gente. Só naquela época, se você podia ficar lá na posição de feto, né? Tem gente que tem 40 anos e quer ficar na posição fetal, lá fingindo que nada vai estar acontecendo com ele. Não, você saiu da barriga da sua mãe, você vai ter que gritar para poder abrir seus pulmões, você vai ter que respirar por si mesmo.
Agora você vai ter que chorar para avisar que você está precisando comer, que você está sujo. Ah, meu filho, a partir desse momento, não dá mais para a gente se omitir. De jeito nenhum. Então, que a gente realmente, como igreja, abandone a omissão. Que a gente reconheça as nossas faltas e comece a praticar, a agir, haja, tenha a atitude. Tenha a atitude de fazer. Mas se eu fizer errado, não interessa, pelo menos você tentou. Isso acontece com algumas pessoas. Mas eu nem vou tentar, mas e se eu falar a coisa errada? Não importa, você tentou. A gente tem hora que a gente precisa fazer, queridos. Você precisa falar. Você precisa agir. Tem áreas da sua vida que você precisa agir. Amém? Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos. Volte seu coração para o Senhor. Você recebeu a seiva de Deus, mais um pouco da seiva da vida de Deus nessa manhã. Então vamos deixar o Espírito Santo completar a obra dele nas nossas vidas neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na tua presença, Deus. Cremos na sua palavra. Cremos que tudo que o Senhor disse nessa manhã é verdade, Pai. Reconhecemos, Senhor, que por muitas vezes a gente tende a querer se omitir, porque parece que vai dar muito problema para nós tomarmos algumas atitudes. Às vezes a gente quer evitar sofrimento, a gente quer evitar problema, mas a verdade, Deus, é que tem guerras e tem sofrimentos que a gente não pode evitar. Que eles têm que vir, que a gente tem que enfrentar, para a gente mesmo crescer, para a gente mesmo passar pelo sofrimento e ver o seu livramento e ver as suas vitórias, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos perdoe pelas nossas faltas, nos perdoe pela nossa omissão, seja omissão no testemunhar, seja omissão na busca por Ti, seja omissão na nossa consagração, seja omissão, Senhor Jesus, nos dons, meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa. E que a gente tenha a coragem também, que a gente receba a coragem agora, para realmente abandonar, Senhor, essa posição de conformismo, de comodismo, Pai. Em nome de Jesus eu creio, eu recebo, Deus, essa tua vida, essa tua coragem, essa tua motivação, Senhor, esse impulso que o Senhor nos dá nessa hora, para que a gente se liberte, Deus, de toda essa prisão que é a omissão, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa boca se abra com unção, com ousadia, que as nossas mãos abracem, Deus, que os nossos pés caminhem em direção, Senhor, a sua vontade. Nós não queremos parar, nós não queremos, Senhor, estagnar, nós não queremos nos fingir de mortos, nós queremos nos levantar, nós queremos que a tua luz resplandeça sobre nós, para o louvor do seu nome, e queremos cumprir, Senhor, a tua vontade, Deus. Queremos em tudo te obedecer, Pai, para o louvor do seu nome. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos desde já pela libertação nas nossas vidas, pela tua coragem sobre nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.